precisa entender e compreender, porque quando a gente compreende essas coisas, muito daquele entendimento, da perspectiva que a gente tem, a gente muda. E nós precisamos mudar. Mudar não segundo um entendimento, nem segundo uma razão ou uma forma de pensar natural. Essa é a maneira mais fácil. Nós podemos pensar em vir aqui por um motivo. Prestar um serviço a Deus. E pelo que nós estamos fazendo hoje, diria assim, seria um serviço muito ruim, né? A gente não estaria nem um pouco agradando aquele ente divino que muitas vezes, no nosso entendimento, a gente age. A gente pensa assim, eu preciso agradar a Deus para Ele me abençoar. E isso vem frequentemente, o tempo todo, em nossas cabeças. No pensamento que a gente tem, no querer agir segundo uma religiosidade, segundo regras, segundo um pensamento de que eu me esforçando, Deus vai se agradar de mim, vai dar o que eu quero, vai me abençoar do jeito que eu desejo. E é assim? Não. Nós temos que entender que não é. Nós não estamos aqui para servir um Deus que irá nos abençoar. Nós não estamos aqui com um ente divino onde a gente tem que prestar um serviço, prestar um culto, para que ele se agrade, se alegre e nos recompense. Nós não estamos aqui por esse motivo. Nós precisamos entender o nosso papel nesse mundo, precisamos entender a vontade de Deus, o querer de Deus, o plano dele, o que ele sempre desejou, o que ele sempre planejou, e aí sim, vivermos segundo esse entendimento. Na carta aos Efésios, é sobre isso que nós temos conversado e discutido nesses últimos dias. Embora tenhamos interrompido a semana passada para ouvir aquela palavra que o Rafael nos trouxe, ela complementa aquilo tudo que nós temos discutido, porque ele abordou a questão de amor, a questão de família, a questão de perdão. E se a gente entende essas coisas, compreende essas coisas, fica tão mais fácil vivermos o reino de Deus, vivermos aquilo que Deus planejou, aquilo que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Lá na carta aos Efésios, o que nós andamos discutindo esses dias? A carta aos Efésios é tão, assim, tão profunda, tão gostosa de ser lida, porque ela nos traz assim, quando eu me coloco para ler qualquer parte da Bíblia, e se eu coloco naquilo assim, pedindo, Deus, fala comigo, fala da tua vontade, do teu querer, fala daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor deseja, não o que eu penso, não o que eu desejo. E essa é uma carta que nos fala muito, fala de igreja, fala da vida em comunhão, fala do nosso papel, fala do plano de Deus para as nossas vidas, e nós precisamos entender. Ela é, nos primeiros capítulos, um resumo daquilo que está na carta aos Romanos, mas ela traz de maneira muito simples e de maneira muito clara o nosso papel neste mundo. E a gente precisa entender sobre isso. A gente viu sobre a questão de nos ter tirado das trevas para a luz, que é a obra de Deus, que isso não depende de nós, que fomos salvos pela graça, que nós fomos feitos filhos, inseridos na família de Deus, que somos membros deste corpo, que Ele nos santificou, que a obra dEle é que permite o poder que Ele nos deu, a autoridade que Ele nos concedeu pelo Espírito Santo, que nos permite que a gente viva neste mundo da maneira que agrade a Deus. Nos inseriu, e aí Paulo, de maneira tão peculiar, ele convoca aqueles irmãos, lembrando que ele era prisioneiro por causa de Cristo.
ele convoca esses irmãos a viver de modo digno do Evangelho. Ele invoca, ele roga, ele implora, tá? Embora o termo que ele usou foi só roga, mas acho que o sentido muito mais profundo é de tentar despertar aqueles irmãos naquela época e a nós, muito tempo depois, ele ainda como prisioneiro, sem saber que esta carta chegaria até gente. Graças à misericórdia de Deus, graças à bondade de Deus, para que nós tivéssemos entendimento do que seja viver o reino de Deus. Nós estamos aqui para vivermos o reino de Deus e precisamos entender sobre isso. Depois dele falar isso, de chamar isso e dizer que Deus constituiu pessoas na igreja, deu os dons, os talentos, colocou os pastores, os mestres, e aí todas aquelas pessoas que sabemos que existe dentro do corpo para a edificação, para o fortalecimento, para conduzir-nos a um processo de amadurecimento, para que nós desempenhemos o nosso papel em toda a plenitude daquilo que seja a vontade de Deus. E aí ele começa a falar de santificação. Nós discutimos no penúltimo culto sobre isso, que é a santificação, algumas atitudes que representam, o que precisaria mudar e como precisaria mudar. Depois dele falar sobre isso, ele aborda o quê? Ele aborda o aspecto de família e trabalho. Dentro de uma realidade da época que nós precisamos entender, mas que se aplica também à nossa realidade presente. E isso está lá em Efésios, no capítulo 5. A partir do verso 22, ele fala assim, quem quiser pegar, eu vou ler na NVI, tá? Que é um problema hoje a gente entender muitas vezes o que fala, mas quando a gente olha o contexto, a gente entende muito bem o que Paulo queria falar. Ele começa no verso 22, ele falando do casal, tá? Marido e mulher. Ele vem assim, diz, mulheres, sujeitem-se, cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com respeito, com todo respeito. No 6 diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento, com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam a seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou livre.
Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre as pessoas. E aí ele entra numa parte final que a gente vai ler já já. São instruções que Paulo está dando. Como devemos conduzir a vida conjugal, como devemos lidar com os filhos, como os filhos devem lidar com os pais e como a gente deve viver no trabalho. Hoje nós não temos essa relação de escravidão que tinha na época, mas continua a mesma questão. Vamos ter um momento de oração. Pai, nos conduza nesse dia, de maneira que haja amadurecimento, de maneira que haja crescimento. Usa-nos, Senhor, como instrumento para manifestar, para revelar, para falar da Tua vontade e pelo conduzir segundo o Teu querer e Teu desejo. Queremos Te servir, Te honrar e glorificar o Teu nome. Sê conosco, Senhor, neste tempo, neste momento, falando-nos e nos conduzindo segundo a Tua graça, segundo o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Quando a gente lê essa carta, muitas vezes a gente não entende, para os dias de hoje, essa questão de discutir mulher se sujeitar a seu marido, tudo. É difícil entender, é difícil compreender, e a mulher acha que não tem que fazer isso. E o homem também não cumpre o seu papel que precisa. E é uma questão só de sujeitar? Nós precisamos entender esse conceito e o que Deus está querendo de nossas vidas. Primeiro, vamos entender um pouco a realidade da época. O que era a mulher na sociedade daquela época? Perdão da palavra, mulheres. Nada. Assim como crianças, nada. Menor respeito, menor tratamento de respeito. Era um objeto, era propriedade do homem. Paulo traz uma visão diferente. A gente vê não só nesta carta, mas nas outras cartas. Principalmente nós lemos isso aqui já em cultos anteriores. Deus não fez diferença nenhuma entre mulher e nem homem. São todos iguais perante Deus. Paulo trouxe a mulher para uma realidade da sociedade na época indiscutível. Tá? De algo que não tinha valor, que era simplesmente propriedade do marido, para colocá-la do lado dele. Tendo esse entendimento, nós precisamos compreender os papéis. Quando a gente olha em Provérbios 31, que foi escrito muito antes de Paulo escrever essa carta, a gente entende o papel da mulher e o que ela faz. Não é um papel decorativo. Tem um papel muito importante dentro de um casamento. Mas o fundamental que a gente precisa entender é o casamento. A questão de papéis e de responsabilidades. Quando a gente olha a história do pecado, quando Eva, que comeu da fruta primeiro, houve algum problema? Os olhos desses dois, de Adão e Eva, foi aberto? Não. Mas quando Adão comeu, foi aonde o pecado de fato se revelou, porque os seus olhos foram abertos. A quem competia a responsabilidade de ensinar e de conduzir? Ao homem. No aspecto de liderança em termos espiritual, e a gente precisa entender isso. O homem é omisso? Muito. É muito preguiçoso. Nós, homens, somos muito preguiçosos e omissos. Mas isso também dá a responsabilidade à mulher de assumir um papel que não é dela? Não, mas compete a ela ajudar este marido a desempenhar o seu papel.
Agora, o que nós precisamos entender é mais do que isso. Casamento é uma questão muito profunda e deixa de existir o aspecto que muitas vezes a gente não entende. Quando a gente entra num casamento pensando cada um em usufruir dos seus direitos, dos seus interesses, haverá casamento? Não. Por quê? Porque no casamento o foco sai do indivíduo para a relação. O que tem que ser construído é a relação. Nós muitas vezes nos enganamos nos nossos casamentos porque nós entramos pensando que casamos com um príncipe e encontramos um sapo. Pensamos que casamos com a Cinderela e encontramos uma bruxa. Gente, casamento não é fácil. Não é fácil por quê? Porque é relação. E nós perdemos, e temos que entender isso, que perdemos a nossa individualidade em favor do relacionamento que temos que desenvolver. Isso quer dizer que não vai ter problema? Muito pelo contrário. Nesse processo de amadurecimento, de crescimento, aonde os dois têm que entender isso e agir segundo esse entendimento, é aonde vai conseguir vencer todas as barreiras e todas as dificuldades do relacionamento. Porque se cada um buscar o seu interesse, o que vai acontecer com esse casamento? Vai simplesmente acabar. Por quê? Porque o príncipe não vai ser príncipe e nem a Cinderela vai ser Cinderela. Vai ser um inferno. Agora, quando a gente desloca para o relacionamento, não estou dizendo que os problemas vão acabar. Mas é que nas dificuldades, nas diferenças, vão aprender a viver em união, em favor do relacionamento, que vai fazer diferença. E é isso que Deus quer que nós aprendamos no casamento. Que é da mesma maneira como acontece no casamento, onde o marido, que é normalmente omisso, que não se preocupa em agradar a esposa, ele precisa aprender a amar a esposa. Porque se nós entramos no casamento pensando em ter somente as nossas expectativas atendidas, não vai funcionar. Mesmo para a mulher. Por que Paulo aconselha a mulher a respeitar o marido? Porque normalmente ela é crítica e ela fala mal. É algo inerente à mulher. Assim como o homem é omisso em expressar o amor, expressar o cuidado, cuidar da mulher. Porque ela precisa, porque é da natureza dela, assim como é do homem. Não estou dizendo que isso não pode ter exceção, gente. Por favor, entenda. Mas, se desenvolvemos, o homem realmente cuida, zela da relação, expressando o amor pela mulher, vai sobrepor todas as dificuldades. E mesmo que o cara seja um bolha, um lerdo, um lento, um omisso, se a mulher aprender a respeitar e não criticá-lo, mas ajudá-lo no processo, assim como assim como Salomão escreveu lá em Provérbios 31 acerca da mulher virtuosa, esse homem vai mudar. Vai mudar porque ele vai entender que ele precisa trabalhar em função da relação e do papel que ele tem nesta relação. E é isso que a gente precisa aprender e compreender. Isso transporta para a igreja. Na igreja não é diferente. Se nós estamos juntos, se a gente vem aqui, porque nós queremos encontrar nas pessoas aquilo que vai nos atender e suprir as nossas deficiências, atender as nossas expectativas e suprir as nossas cobiças, beleza. Vai funcionar? Não vai. Agora, quando eu entro nessa relação da mesma maneira que eu entro no casamento, entendendo que é relação e que eu tenho que trabalhar em favor dessa relação, muda. Porque eu não vou ter expectativa das pessoas. Vou saber da limitação de cada um, vou aprender sobre a limitação de cada um, vou conhecer cada um e vou ajudar para que ela possa crescer e amadurecer. Casamento não é diferente, assim como igreja não é diferente. Nós devemos entrar
não na expectativa de receber, mas no compromisso de revelarmos amor para que cada um possa edificar. Não porque somos perfeitos, porque não somos, mas porque recebemos de Deus o poder e a autoridade concedidos pelo Espírito para vivermos da maneira que agrada a Deus e para revelarmos e expressarmos esse amor. Por isso que através da igreja, na revelação, na manifestação dos relacionamentos, nós expressamos Deus. Por isso que é através da igreja que Deus é conhecido. Por isso que é através da igreja que Ele revela todo o principado e potestade, a sua multiforme sabedoria. Se Deus tivesse entrado nesse relacionamento com o homem na expectativa de receber e de sermos agradáveis a Ele, não teria relacionamento nenhum e Ele já teria acabado conosco. Mas Ele entrou se oferecendo, se dando em nosso favor, para que nós, seguindo o mesmo exemplo, façamos o mesmo em favor uns dos outros. É esse entendimento que nós temos que ter. Isso é igreja. Isso é viver a vontade de Deus. Isso é cumprirmos o nosso papel neste mundo. Nós nos encontramos aqui não para prestar um serviço a Deus, não para cultuarmos a Deus e nem para sermos abençoados, mas para abençoarmos, para ajudarmos o outro, para termos um momento de comunhão. Porque se for pelo serviço, é melhor ficar em casa. Porque nós individualmente podemos prestar um serviço melhor para qualquer Deus que possa existir e vamos estar com nossos problemas resolvidos. Mas vamos viver, mesmo na nossa sinceridade, estando aqui no nosso meio com a expectativa errada, simplesmente na nossa sinceridade prestando um serviço que vamos estar enganados como qualquer religioso. Mesmo vivendo no meio de quem se propõe a conhecer, compreender e viver a vontade de Deus. Por isso, a gente ouve muito. O nosso compromisso com Deus é pessoal. Ninguém pode fazer por mim. Ninguém pode fazer isso por você. É nós que temos que fazer individualmente, não, pessoalmente, com o Pai. Para que do compromisso de conhecer, compreender essa vontade, nós vivamos a sua vontade. E aí sim, através da igreja, a gente expressa o Deus que nós afirmamos conhecer. A gente só revela a Deus nos relacionamentos, no cuidado uns para com os outros. Dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. Não tem outra forma. Com os nossos parentes. Aí a gente começa a entender relacionamento. Aí a gente começa a compreender como a gente tem que viver. Fácil? Não. Nós temos o nosso papel. Mas a gente não pode viver na expectativa de que as pessoas vão suprir as nossas necessidades. Isso é interesse humano, é cobiça e não nos conduzirá no plano perfeito e nem na vontade de Deus para chegarmos à plenitude de expressão daquilo que seja o Senhor. Porque Ele nos criou nele para o expressarmos. Por isso Ele fala da mesma maneira com relação aos filhos, dos filhos com relação aos pais. Por isso, embora nós não somos escravos, mas somos empregados, temos patrões. Seja o patrão que nos paga o salário, seja um cliente que nos contrata para prestar um serviço. A gente trabalha para essas pessoas? Não. Quando a gente começa a entender que nós não trabalhamos para as pessoas, mas que devemos fazer tudo para o Senhor, e por isso a gente faz com qualidade, com zelo, com cuidado, com eficiência, da melhor maneira possível, a gente está fazendo para quem? Para as pessoas? Não, a gente está fazendo para Deus, e a gente já discutiu. Por isso que Paulo falou com os escravos da época. Eles podiam contestar até mais do que a gente. Hoje a gente não está satisfeito, a gente muda de emprego. Mas, independente para quem a gente esteja prestando um serviço ou trabalhando, a gente faz para quem? Para o Senhor. Quando eu entendo isso, o que vai acontecer nessa história toda?
vão ver que eu não sou simplesmente como todos. E assim, se nós fazemos assim, nós revelamos quem? O reino. A gente revela Deus. A gente revela daquilo da onde a gente veio, da nossa origem, com quem a gente anda, com quem a gente conhece. É isso que nós precisamos entender. E o patrão, por que ele precisa tratar com respeito? Porque são pessoas como ele. O Senhor deles é o mesmo que eu tenho consciência. Quando eu não tenho consciência de Deus e o entendimento de Deus, eu não trato as pessoas com respeito. Sou estúpido, sou grosso, assim como sou com minha esposa. Quando eu faço assim, eu estou sendo o quê? Agindo segundo o interesse humano, segundo o pensamento humano, e não segundo aquilo que é o entendimento que Deus quer que a gente tenha. É sobre isso que fala a carta aos Efésios. Por isso ele veio em toda essa jornada, para que a gente possa compreender. E Paulo fecha essa carta de maneira muito especial, para a gente entender. Lá no 6:10, a partir do 6:10, diz assim: finalmente, depois de explicar tudo isso, o que é o reino, como fomos salvos, o que nós recebemos, que fomos feitos filhos, que somos agora parte de uma família, que somos membros uns dos outros, que temos que trabalhar uns pelos outros, que as nossas vidas é para servir uns aos outros, que não existe ninguém acima de ninguém, que somos iguais perante Deus, mas que temos nossos papéis, nossas responsabilidades, que devemos cumprir com zelo, com cuidado. Aí ele termina falando, olha, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverantes, e perseverem na oração por todos os santos. O que a gente precisa entender? A gente ouvindo a palavra, lendo a palavra, conhecendo a palavra, compreendendo as promessas que estão nessa palavra, o que isso nos conduz? Não nos conduz a um processo de amadurecimento na fé? Agora, como a fé como nós nos amadurecemos na fé? Não faz parte do processo da jornada o passarmos por atribulação, o passarmos por dificuldades, o passarmos por lutas? Quando a gente entra nas lutas, naquilo que a gente padece muitas vezes, sem compreender o propósito em coisa, o que a gente faz? A gente pode decidir se desesperar, ou pode lembrar daquilo que está na palavra, que o Espírito nos ajuda. Por isso a gente precisa conhecer, porque se eu não conheço, eu não vou lembrar. Aí eu vou querer viver segundo minhas expectativas, meus sonhos e meus desejos. E aí eu vou buscar religiosamente alguma ação para que Deus se agrade de mim e me resolva o meu problema e me recompense.
Agora, se eu entendo que a aflição faz parte de um processo de amadurecimento, mesmo que tudo pareça impossível, sem solução, Deus provê o livramento. Quando Ele provê o livramento, o que acontece? Eu aprendo a confiar mais em Deus. Vem outra luta, vem outro problema, o que eu faço? Vou começar numa jornada de aprender a descansar em Deus. Mesmo que pareça tudo sem solução, eu vou aprender. É uma jornada, por isso nós sempre passamos por problemas semelhantes, parecidos ou mesmo diferentes, mas que têm um intuito só de fazer com que a gente cresça. Aí a gente tem um problema de saúde sério, vai parar no hospital. Como é que a gente começa a orar? Para Deus nos curar e nos tirar de lá. Mas quando a gente amadurece na fé, a gente entende que a gente está ali para cumprir um propósito. Qual é o propósito? Revelar o reino. Porque tem alguém que está precisando. Porque curar, Deus pode curar. A hora que Ele quiser. Assim como Paulo orou, pedindo para que Deus o curasse, tirasse aquele espinho na carne, Deus virou para ele e falou o quê? O Senhor virou para ele e falou o quê? Minha graça te basta. Nós precisamos entender essas coisas. Onde a gente está, o que a gente está passando, as nossas lutas só tem uma coisa. A gente cumprir o propósito de Deus naquele lugar, naquele momento, naquela situação. Se nós entendermos isso, as coisas passam mais fáceis. Está claro? Agora, primeiro que a gente precisa lembrar, a gente só se fortalece no Senhor e na força do seu poder. Lembra das bem-aventuranças? Os pobres de espírito, aqueles que se reconhecem que são miseráveis diante de Deus e que só podem amadurecer e crescer quando estão debaixo da completa dependência do Pai. A gente só se fortalece, a gente só vive o reino de Deus, só expressa o reino de Deus, só amadurece e só ajuda os outros, não porque nós damos conta, mas porque Deus nos abençoou, nos fortaleceu, nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Tudo isso está onde? Eu falei coisas de minhas palavras? Meu pensamento? Não, está tudo na palavra. Onde? Você pode procurar. Está na primeira carta de Pedro, está em Atos dos Apóstolos, está nas cartas de Paulo. Paulo fala sempre sobre isso, Pedro fala sobre isso. Por isso eu preciso conhecer a palavra. E ele fala que a gente deve vestir a armadura de Deus. Qual é a armadura de Deus? E por que a gente veste a armadura de Deus? Porque a gente briga com pessoas? Não. A nossa luta é com pessoas? Não. Se alguém nos ameaça matar, a gente vai revidar e dar um tiro nela antes? Não. Por quê? Porque a nossa luta não é com pessoas, não é contra a carne. E se tivermos que morrer, nós temos que aprender a dar aleluia. Porque antes nós do que um incrédulo. Para que ele tenha a oportunidade de conhecer a Deus. Por isso a gente precisa do cinto da verdade, da couraça da justiça. Do que ele está falando? De como a gente deve viver. Por isso a verdade sempre em primeiro lugar. Por isso a justiça de Deus sempre em primeiro lugar, como expressão daquilo tudo que nós fazemos. O que nós precisamos lembrar, o que é a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É a condenação das pessoas? Não. É quando nós entendemos que nós temos que repartir o que nós recebemos de Deus com as pessoas. Isso é exercer justiça. Foi isso que ele fez com relação a Cristo cruz em nosso favor. Foi quando ele repartiu da vida. Em vez de trazer condenação, ele trouxe salvação. Isso é exercer justiça. É o repartir com quem precisa. Não repartir na relação baseada no aspecto de eu vou dar o que ele precisa. Não.
O importante não é o aspecto do que eu dou, mas do entendimento da relação que eu tenho que ter com as pessoas para ajudá-lo. Porque é minha obrigação entendendo quem eu sou. Isso está claro? Isso precisa estar muito claro em nossas cabeças. Pés de prontidão para o Evangelho da Paz, que é o Evangelho que nós anunciamos. Que Evangelho nós anunciamos? Acerca da vida de Deus, acerca do reino de Deus, acerca do aspecto que o reino de Deus é chegado, está entre nós. O escudo da fé para proteger dos dardos do inimigo. A gente normalmente, assim, eu já vi várias pessoas orando, pedindo para Deus bloquear e segurar os dardos do inimigo. Deus vai fazer isso? Vai? Adianta eu orar? Desculpa, gente, eu estou esticando é porque leva um choquezinho. A gente orar pedindo para que Deus segure os dardos do inimigo, vai resolver o problema? Vai não. Porque quem segura os dardos do inimigo? A nossa fé. Por quê? Como é que o diabo normalmente aborda a gente nas tentações? Sempre nos oferecendo coisas que são dos nossos interesses naturais, segundo o pensamento natural, para atender às nossas expectativas. Glória, aspecto material, riqueza, o que mais? E o aspecto sempre de querer provar a Deus. A gente precisa provar a Deus? Não. Se a gente conhece as promessas, está resolvido. Não estou dizendo que vai ser fácil, eu estou dizendo que está resolvido. E é isso que a gente precisa entender, porque foi o que o diabo fez com Jesus. Não foi? Mande que essas pedras transformem em pão, se és filho de Deus. O que Jesus virou para ele e falou? Nem só de pão vive o homem. Jesus tirou isso da onde? Da cabeça dele? Não, das Escrituras. Por isso a nossa fé ela só cresce baseado nas Escrituras. E entendendo cada passo da jornada que a gente tem. O diabo não ofereceu para ele o mundo, se o adorasse? Quantas e quantas vezes somos tentados por esse aspecto? E é mais fácil adotar isso. Mas aí a gente lembra a quem a gente deve se sujeitar, a quem a gente deve adorar. Isso precisa estar claro, mas precisamos da fé, precisamos do conhecimento das Escrituras para saber o que é do diabo e o que provém de Deus. Porque nós estamos muitas vezes sucumbindo ao diabo que quer facilitar a nossa vida. Gente, problema, dificuldade, luta, é Deus trabalhando as nossas vidas. Isso a gente precisa estar muito claro. Aí ele fala do capacete da salvação, da espada do Espírito, que foi o que Jesus usou e que a gente deve usar para rebater todos os argumentos. E sempre de orar em todo o tempo. O tempo já acabou, gente. Mas só quero fechar com vocês. Se você não leu a carta aos Efésios, leia. Porque nós não fomos chamados para uma religião. Nós não fomos chamados para prestar um serviço a Deus. Nós fomos chamados para vivermos o reino de Deus, expressando Ele, através daquilo que nós fazemos. E nós fazemos isso através dos relacionamentos. Seja em nossas casas, seja no serviço, seja nas nossas reuniões, no nosso dia a dia, seja na rua, não importa. Nós fomos chamados para revelarmos o reino de Deus. Deus não está aqui, não veio, não nos chamou, não está no nosso meio para resolver as nossas paradas e os nossos problemas. Mas para que nós tenhamos o entendimento de que, embora de tudo isso, com toda a dificuldade, com todos os problemas, nós precisamos aprender a respeitar e a honrar os relacionamentos, porque fazendo isso nós honramos as pessoas, sejam eles
nossos cônjuges, seja nossos filhos, seja nossos amigos, colegas de trabalho. Revelar o reino de Deus. E Ele nos habilitou, nos capacitou para isso. E é isso que nós precisamos entender. E a gente tem uma jornada para crescer nisso e amadurecer. Por isso, assim, tudo que a gente fizer fora do propósito de Deus, onde Deus não está na frente, nós estamos vivendo uma vida de pecado. Se Deus não está no teu relacionamento, no teu casamento, no relacionamento com os filhos, no relacionamento na igreja, está vivendo uma vida de pecado, que é o que nós mencionamos na ceia da semana passada. Nós precisamos discernir o corpo. Amém? Que a gente possa crescer, refletir sobre isso e amadurecer. Para a glória, para louvor e honra do nome de nosso Deus. Tudo para Ele, assim como Jesus fez. Para a vontade dEle, para o querer dEle. Abrirmos mão do que pensamos em favor da vontade de nosso Deus e em favor do seu reino. O resto é lorota. Que o Senhor nos conduza nesse tempo. Então, assim, vamos ter um momento de oração, vamos encerrar essa reunião, mas que a gente possa pensar sobre isso, para a glória do Senhor. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos porque precisamos, Senhor, conhecer efetivamente Tua palavra, entender Tua vontade e a ela nos submetermos, para não cairmos nas ciladas do diabo, para não cairmos na tentação de buscar os nossos interesses, de atender às nossas cobiças, mas sim, que possamos, como filhos que o Senhor nos fez, pela obra que o Senhor realizou na nossa vida, nos capacitando e nos habilitando para viver o Teu reino. Ensina-nos, Senhor, como igreja, tendo a família como base de sustentação, que a gente possa aprender a revelar o Teu reino neste mundo. Conduza-nos nessa jornada, para que o Teu nome seja glorificado, para que possamos aprender a nos oferecer como um sacrifício vivo, como uma oferta agradável a Ti, Senhor. Para que o Senhor receba toda a glória e todo o louvor através das nossas vidas, como um instrumento útil ao Teu reino e para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.